Você já está ao vivo. Queda. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos no estudo do Livro dos Espíritos, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos com muito carinho todos vocês que participam conosco, nos enviando vibrações de incentivo e de paz. Agradecemos aos irmãos que, independente do horário de quando assistirem, possam estar conosco nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus, nessa abençoada casa que nós tanto agradecemos por participar e termos a oportunidade de falarmos de Jesus. Que a Fraternidade Espírita, Amor e Caridade recebe, abraça e agradece todos vocês. Em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. E toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, que nos abraça e nos envolva para sempre. A Dani vai ler uma mensagem para a gente, Carol vai nos ajudar com a leitura. Que a paz do Cristo conosco esteja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Críticas a esmo. Não teças críticas a ninguém. Sobre a terra, todos são vulneráveis. Auxilia. Sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela alegria e pelo abraço dessa fraternidade de ensinamento, dessa fraternidade nessa troca de vibrações do plano espiritual com o plano material, pelos ensinamentos que a natureza, através da assinatura do teu amor, Mestre Jesus, vem nos mostrar. A beleza das flores, a beleza de cada folha, de cada árvore, cada uma no seu tom, um céu salpicado de luzes, um sol que aquece, alimenta e revigora, um mar que vem nas ondas e na maré e naqueles ventos que trazem saúde e esperança, nos pássaros que cantam para nos ensinar a harmonia do próximo e do amor. Mestre Jesus, nos embalos da natureza, que enfeitaste esse planeta para nos abraçar e nos ajudar com o nosso jugo, para nos aliviar as aflições, para nos mostrar que não estamos sozinhos, para a todo momento podermos sentir a tua presença em nós. Agradecidos estamos, certos que todas as aflições e dificuldades vão passar. Abraça, Senhor, como a brisa do mar, todos os hospitais. Envolve todos os nossos irmãos doentes. Fortalece todos os que trabalham nos hospitais. Abençoa, Senhor, todos que na sociedade nos envolve, todos que nós cruzamos. Que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos levar o perfume da alegria ao próximo, o perfume da esperança e um sorriso de que tudo vai passar. Tudo está na ordem da justiça divina de amor e caridade. Que todas as dores, dificuldades e aflições, todas as lágrimas sejam de gratidão, de aprendizado. Tudo vem nos educar, nos ensinar, nos burilar para sermos melhores. Mestre Jesus, que o teu abraço de luz envolva todos que neste momento sentem uma gota de tristeza, de desânimo ou de dor. Que eles possam sentir o teu abraço e sentir o que é amor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, paraíso, inferno e purgatório. Questão 1014. Pergunta:
Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Resposta: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se acham, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Pessoal, este tópico, né, que é o último tópico do Livro dos Espíritos, ele vem nos falar de purgatório, né, céu e inferno, né? Então ele vem nos falar do purgatório, ele fala do paraíso e do inferno. Todas as definições são definições humanas, feitas pelo homem, né? O Cristo dizia que o reino de Deus não é deste mundo. Até as palavras simples, em um vocabulário relativamente pequeno daquela época, Jesus traduzia a esperança, a força e uma verdade que está na lei de Deus, a lei divina, que são as leis da natureza, onde não há derrogação das leis. Jesus, ele conseguiu, né? Ele fez Lázaro voltar a caminhar. Ele não ressuscitou Lázaro. Ele fez Lázaro despertar de uma letargia. Porque os fios que ligavam aquele corpo ao espírito ainda tinham fluido vital. E percebendo isso, ele disse para as irmãs: Lázaro dorme. Levanta e anda, vem até aqui. Então, Jesus respeitava as leis do Pai, as leis de Deus. Deus, ele é infinito, não tem início e não tem fim. Nós somos espíritos criados por Deus, imortais. Tivemos início, fomos criados por Deus. E somos imortais. E conforme vamos, por nossa própria responsabilidade e conta, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso próprio mérito, aprendendo, errando, descobrindo o que é o amor, imagem e semelhança do Pai. Somos todos criados à imagem e semelhança do Pai. Para quando alcançarmos a nossa luz, quando a gente fala em luz, que luz é essa? Né? É aquela luz que Jesus, Cristo de Deus, já tinha. Quando nós nos cristianizamos, Jesus veio nos cristianizar. Cristo, luz crística, energia dos que são puros e bons, onde já não existe mal. Onde não existe mal, sombra não existe. A energia do bem é da mais pura luz. E dentro do que se explica aqui, né, a questão 1014, a 1013 nós falamos, existe, o que a gente deve entender por purgatório? O homem criou a definição de céu, né, onde vai ficar escutando harpa a vida inteira, num tédio danado,
e criou o inferno de um fogo eterno. E aqueles que morreram em tenra idade não foram nem tão maus, simplesmente cometeram um erro, um desatino. Aí criou-se para eles o purgatório, né, em que ele vai ficar um tempo ali penando. E aí a espiritualidade, o Espírito da verdade, os ensinamentos de Jesus, conhece a verdade, ela vos libertará, vem nos ensinar que o purgatório é quando nós estamos aqui num corpo de carne. Espírito enlaçado, preso num corpo de carne. E enquanto espíritos abraçados a este corpo, com o véu do esquecimento de tudo que nós fizemos, mas com a reminiscência dos nossos sentimentos, nós despertamos para uma oportunidade, ou deveríamos nos despertar para a oportunidade de aproveitar cada segundo para aprendermos a sermos cristãos, acender em nós a luz do Cristo, Jesus, Cristo de Deus. Então, nós temos que entender que nós precisamos buscar aquele amor. E aqui vem dizer como que pessoas inteligentes, cultas, com grandes, né, diplomas, estudos, títulos, ficam explicando para as pessoas o que é purgatório, o que é céu e o que é inferno. Nós sabemos que o céu, o inferno ou o purgatório é a nossa consciência. São as energias que nós trabalhamos e a forma como nós trabalhamos com ela, né? É muito linda a observação que perguntaram a Bezerra de Menezes. Nós todos estamos aqui para evoluir. Estarmos no corpo de carne, o planeta Terra, de prova e expiação, e graças a Deus está passando por um processo de depuração, né, que está se transformando num planeta de regeneração. Nós precisamos evoluir, progredir. E aí perguntaram a Bezerra, mas como é que a gente vai saber se uma pessoa evoluiu? E Bezerra respondeu, pela capacidade que ela tem de ser feliz, onde ela está e com quem ela está. Chico Xavier, trabalhando na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, um dia voltando a pé, um senhorzinho que vivia ébrio, né, tropeçou, caiu, machucou demais, bateu a cabeça. E aí Chico, como sempre, com toda aquela dificuldade, com a família para olhar, eles arrastaram, pegaram esse senhorzinho, levou para casa e ele machucou muito. Então Chico, como ele tinha o trabalho, tinha as atividades no centro, cuidar dos sobrinhos, ele pediu para um amigo dele que escrevia no jornal, e ele ficou cuidando daquele senhor, porque machucou a cabeça, machucou muito, né? Ele era idoso e estava dando muito trabalho, tinha que ficar 24 horas sob os cuidados, porque até a locomoção, tinha que dar banho na cama. E ele era um morador de rua. E aí Chico levou, fez questão, conseguiu um cantinho, pagou um aluguelzinho difícil para ele ficar e pediu que o amigo dele, que o ajudava, que colocasse na coluna no jornal no Pedro Leopoldo, que ele precisava de alguém que revezasse, que durante a noite ele ia olhar, mas durante o trabalho que ele revezasse. E passou um dia, 2 dias, 6 dias que a notícia foi publicada e não aparecia ninguém. No 6º dia, apareceram 2 irmãs meretrizes que falaram com ele, olha, o senhor, durante o dia, né, o senhor tem que trabalhar. Nós largamos o serviço 5 da manhã, a gente vem e vai cuidar. Essas 2 irmãs, durante várias semanas, cuidaram desse senhorzinho para o Chico de dia. E Chico trabalhando à noite, né? Cuidando dele à noite, trabalhando de dia. Passado alguns meses, né, o senhor se restabeleceu e eles sempre rezavam juntos, né, na troca do plantão no cuidado com esse senhor velhinho. E essas irmãs, depois de algumas semanas, cuidando daquele senhor, que foi as únicas na cidade que ofereceram, depois de trabalhar a noite toda, elas cuidavam dele. Elas, fazendo na última prece, elas em pranto agradeceram ao Chico a oportunidade de ter achado a luz na vida delas. Uma delas voltou para Belo Horizonte, tinha aprendido a costurar na infância, nunca mais se perdeu e foi trabalhar como costureira e fez a sua vida. A outra voltou para outra cidade onde tinha abandonado, foi cuidar de um filho que tinha deixado, e nunca mais também se perdeu nessa vida.
todas duas na convivência com o Chico e na extrema caridade. Nós estaremos evoluindo. Não é o dia que nós tivermos muito dinheiro ou ajudarmos muitas pessoas. É o dia que a gente tiver a capacidade de ser feliz. Ser feliz fazendo o outro feliz. Esse é o momento, esse é o gatilho do despertar. Então, quando nós falamos em purgatório, purgatório é a vida difícil que às vezes nos joga em situações. Nós, muitas vezes, damos desculpa, porque está difícil, porque fui humilhada, porque eu tive que fazer isso, que eu não tinha como ganhar dinheiro de outra forma. Eu caí nessa vida porque estava complicado. Eu roubei porque eu queria ter e não tinha. Então, nós vamos criando, né, nos vitimizando. E, neste momento, nós somos espíritos, como diz Divaldo, infantis. E aí nós nos descobrimos o valor dos dias e dos minutos. O purgatório é estarmos no corpo de carne. É termos tido a bênção de receber um corpo. E neste corpo, nesta família, com tudo que nós temos à nossa volta, as aflições, falta de dinheiro, uma sociedade, às vezes, você tem tudo, mas você tem medo de ser assaltado, seu filho ser assaltado. A gente tem medo do inesperado, dos acidentes, né? Então, o que é isso? Isso é o purgatório. É uma oportunidade do espírito naquele corpo, vivenciando a grande oportunidade de evoluir, de se educar, de se curar, amando ao próximo e usando cada minuto, não para fazer o que nós fazemos. Encontramos com as pessoas, como é que você está? Estou lutando. Nossa, como é que você está? Nossa, está cada dia pior. Quanto mais eu rezo, as coisas pioram. E a gente vai dando só notícia ruim. E a gente vai só falando das coisas negativas. E nós não somos capazes de levar as pessoas a enxergar e perceber a beleza da natureza. Andar na rua e perceber que numa rua de muito movimento, de muito absurdo, de um barulho absurdo, onde a gente vê ponto de ônibus, a gente briga, tem sempre uma florzinha que nasce. Tem sempre uma florzinha que dá vida. Tem sempre uma árvore com alguma flor bonita. Tem um vento gostoso que passa. Tem alguém que passa com um sorriso bonito. Então, esta é a oportunidade. Purgatório, gente, é o que nós fazemos a cada dia, a cada minuto, com as escolhas do que nós queremos pensar, trabalhar e viver. Purgatório, gente, não é um lugar onde alguém errou e vai ficar o resto da vida. Purgatório é quando, enlaçados no corpo de carne, nós aprendemos que todas as dificuldades nos educam e nos melhoram. Purgatório é quando nós reclamamos de tudo e não agradecemos o que temos. Sabe aquela mãe que a gente encontra e ela fala, Deus me livre, para que eu fui ter filho? Nunca mais dormi, nunca mais tive sossego, filho dá trabalho. Que coisa, para que eu casei, marido dá trabalho? Para que eu fui ter menino? Para que a minha irmã arranja tanto menino para me olhar? Né? E aí, o pai de Melissa, há 8 anos atrás, deu uma entrevista e ele estava num parquinho e a filha teve um pequeno acidente e a filha dele desencarnou. E aí eles entrevistando, o pai muito triste, uma coisa muito boba, né? E gerou um desencarne. E ele virou e falou para os amigos, ele falou assim, olha, ele estava próximo, né, da casa dele e viu uma mãe falando, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer almoço, esse menino sai desse balanço. E o menininho falou assim, só mais 5 minutos. E a mãe saiu uma onça. Ele puxou essa mãe e falou assim, olha, tudo que eu queria na minha vida é ter minha filha mais 5 minutos. Abraça seu filho, fica com ele mais 5 minutos. Eu daria muito da minha vida para ficar mais 5 minutos com a minha Melissa. Purgatório é não entender que aonde nós estamos é aí que nós precisamos ser felizes. Ser feliz é aceitar a nossa vida do jeito que ela é, mas aceitar transformando, trabalhando, fazendo com que o outro, se não dá para a gente ser feliz, façamos o outro feliz. A hora que tiver todo mundo alegre, vai sobrar uma risadinha para a gente também. Então, é nesse sentido. Só mais 5 minutos. A cada dia, só mais um dia. Não vamos desistir. Purgatório são os que desistem. Purgatório é aquele que está nervoso, né? Ele reclama que está irritado no trânsito, mas ele está dentro de um carrão.
Ele reclama que está impaciente com o filho e esquece que tem mães que dariam tudo por um filho. Ele é impaciente com o pai, mas sempre teve um pai e mãe dentro de casa. Ele odeia o chefe, mas ele tem um trabalho. Impaciente é aquele que quando o telefone toca, xinga, mas ele esquece que ele tem amigo. E muitos são sozinhos. Né? Impaciente quando nós estamos na fila. Né? Purgatório, a gente está na fila e reclama. Mas graças a Deus a gente está ali porque tem algo para fazer e foi sozinho. Então, purgatório é não agradecer o que Deus dá e perder a oportunidade a cada 5 minutos de fazer o bem. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1015, pergunta: que se deve entender por uma alma penar? Resposta: uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se conosco. Referência à questão 664, prece, lei de adoração. Miramês, alma a penar. As comunicações sérias dos espíritos elevados são portadoras de alegria e mesmo entusiasmo para o trabalho de recuperação. Não existe dor eterna, nem problemas sem solução. Aos homens que já conhecem a doutrina dos espíritos e praticam seus ensinamentos, nós falamos que cuidem das reuniões com mais amor, principalmente no trato com os sofredores. Eles são enfermos morais que em muitos casos dependem dos encarnados para conselhos e serão igualmente ajudados pelos benfeitores que eles não podem enxergar devido à sua situação de desordem moral. Conversem com eles, transmitindo ânimo e força. As almas penadas na região da terra deverão desaparecer por breves tempos, pelo esclarecimento e pela invasão da luz em todos os corações. Vamos orar e trabalhar para que esse dia não demore. Pessoal, a questão 1015, né? A gente fala muito de alma penada, fantasma, tô vendo coisa, tô escutando barulho, né? Sai daqui. E nós esquecemos que todos os irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, são todos nossos irmãos. Que nós atraímos para próximos de nós tudo aquilo que entra em sintonia, que tem afinidade com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. Então, muitas vezes, né, a gente fala muito de obsessor. Deus me livre de obsessor. E a gente tem um amigo que ele fala muito sério: olha, nós não temos obsessores, nós temos desafetos. E nós atraímos esses desafetos por quê? Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és? Não. No Espiritismo a gente aprende. Diga em que tu pensas e eu direi quem está próximo de ti. Quais os espíritos estarão próximos a ti. E se nós temos irmãos que muitas vezes Divaldo rezou por vários irmãos que cometeram crimes, que suicidaram. E esses irmãos passaram quando despertaram, quando eles acordaram para a vida verdadeira, eles passaram a ser grandes protetores de Divaldo, e algum deles se manifestou. A sua forma de cuidar do outro, a sua forma de rezar, enquanto ninguém rezava para mim, era um grande alívio do sofrimento onde eu estava, e hoje você tem em mim um guardião. Então nós não podemos julgar, porque aquele irmão que muitas vezes está aí no plano espiritual, porque não recebeu uma educação dizendo que nós devemos respeitar as pessoas. Quando nós não educamos os nossos filhos, quando nós não damos exemplos para os que nos rodeiam, nós esquecemos que um dia nós vamos desencarnar. Vai chegar para todo mundo esse dia. E aí, quando nós desencarnamos, nós queremos as coisas da matéria. E nós começamos a atormentar a casa das pessoas, a vida das pessoas, querendo aquilo, os prazeres, querendo às vezes pedir socorro. Às vezes o irmãozinho que desencarnou, ele fica super triste, que ele conversa com todo mundo e ninguém responde. Ele quer só pedir socorro. Como nós ajudamos quem passa pela rua e vem ao nosso lar? A mesma forma. Então, esses irmãos que se denominam, né, que a sociedade chama de alma penada, né? E o que os amigos nos dizem, os amigos espirituais?
Alma errante, errante não no sentido que ela está errada, mas ela está no plano espiritual. Todos nós, quando desencarnarmos, seremos almas errantes porque precisamos reencarnar. Então estaremos no plano espiritual. Foi um nome que eles codificaram para que nós pudéssemos entender que simplesmente estavam no plano espiritual aguardando uma oportunidade de voltar. E ela é sofredora, ela não sabe onde está, não conhece, não recebeu a bênção. No livro Céu e Inferno, um homem que cometeu muitos crimes, ele foi recebido em prantos no plano espiritual. Ele chorava muito. E ele dizia, por que meu pai e minha mãe não me ensinaram que eu não devia fazer o mal? Porque ninguém nunca me ensinou e não me deu limite. Se eu soubesse que existe outra vida, que o espírito não morre, e que a dor que eu causei para o outro, eu jamais teria feito isso. E conta aos amigos espirituais que as lágrimas eram tão verdadeiras, que muitos atenuantes foram concedidos a esse irmão, para que por meio da caridade, que ele reencarnasse para fazer bastante caridade, e ajudar a família daqueles a quem ele tinha maltratado, ele teria uma grande libertação dos seus pecados. Então, a alma errante, nós temos que entender que é um irmão, um nosso irmão, que não teve o esclarecimento. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos, irmãos que atormentam outros irmãos. Nós temos que ter muita dignidade para quando desencarnarmos, e agora, enquanto encarnados, termos controle dos nossos sentimentos e pensamentos para não enviarmos dardos, miasmas, energias deletérias para o próximo, independente de onde nós estamos. Estamos chamando de alma penada alguém que só passou para o outro lado. Muitos de nós vivemos aqui como almas penadas, pesado para aqueles que nós convivemos, desanimados, só dando notícia ruim, só falando coisa errada, colocando medo nas pessoas. Como diz Divaldo, 14 vezes, até 74 anos, deram as datas certinho que o mundo ia acabar. Então, isso, gente, é se tornar uma alma penada. Somos irmãos, vamos educar os nossos irmãos. Uma irmã chegou perto de Chico, no centro em Uberaba, e falou, Chico, eu não estou dando conta desse espírito que me persegue. Ele me atormenta, ele me faz raiva, eu sinto ele perto de mim. Tira esse espírito perto de mim que eu não aguento. Chico falou assim, minha irmã, senta aqui. Chico sentou com ela, o centro estava vazio, que não era hora de atendimento, fez uma prece linda para esse espírito. Chamou ele de irmão, disse a ele que desejava o melhor de tudo, e fez uma prece linda, só falando coisas boas. A mulher ficou uma fera com o Chico. Peraí, Chico, eu venho aqui te falar que tem alguém me atormentando, e você faz uma prece para ele? Foi exatamente, eu vou rezar para ele. É ele quem está precisando. Então, nós precisamos entender que nós não podemos nos transformar, Nós temos a oportunidade de nos transformar em aquela pontinha de luz, aquela pessoa que mesmo com dificuldade, com tristeza, a gente vai tentar fazer o dia do outro melhor, A cada um de nós temos todas as oportunidades. Purgatório é reclamar, clamor, repetir, chamar, é fazer com que a energia do planeta, a energia da nossa casa, do nosso trabalho, sabe quando a gente chega naquela fila lá, ou do banco, ou de algum lugar, e a gente começa a reclamar, fala mal do caixa, fala mal do atendente, nós vamos criando um mal-estar. E se um fizer um elogio, a energia muda. Quem somos nós? Tem uma irmã muito bacana que ela deu uma palestra há um tempo atrás, numa casa espírita aqui em Sete Lagoas, e ela dizia que a única coisa que ela pedia a Deus é que quando ela desencarnasse, que ela tivesse plena consciência de que isso tinha acontecido, porque ela não queria atormentar a vida de ninguém. Isso é amar ao próximo. Isso é entender que o maior purgatório não está lá, depois que a gente desencarnar. O purgatório nosso, gente, é o cadinho da nossa casa, é a voz daquele que irrita, é aquele que nos empurra, que rouba a nossa vaga, que tenta nos enganar, é aqueles que riem pra gente, mas a gente sabe que está sendo irônico, debochando, Sempre nos coloca um apelido para nos diminuir, Sempre nos diminui.
Purgatório é quando nós aceitamos isso como dor, em vez de falar assim, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Não desejo isso para ninguém. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas penadas. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1016. Pergunta: em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Miramês, céu. A palavra céu ressoa sempre na alma do homem como se fosse um lugar para os eleitos, para os santos e anjos, em posição de adoração a Deus, sem nenhum objetivo. A própria razão discorda desta ideia, visto que o trabalho é função permanente de Deus e Cristo. Céu é sinônimo de trabalho, de ação permanente da alma em todos os segmentos da vida. Não podemos certamente criticar nem julgar quem acredita em um céu material e em um lugar definitivo, cercado por poderosos espíritos, onde poderiam adentrar somente os eleitos. Eles precisam dessa definição onde a verdade vinha encoberta de letras, envolta em panos que dificultavam a sua compreensão. No entanto, é chegado o momento de cair o véu e o sol começará a aparecer na cidade do coração, para melhor entendimento da consciência. A palavra céu significa felicidade que a alma deve conquistar, mas não a comprando nem vendendo, porém conquistando-a pela maturidade. Quando a gente fala, né, eu quero ir para o céu, né, a gente brinca que às vezes compra apartamento de frente para o mar lá no céu, né, que está trabalhando aqui muito, porque a gente quer viver bem lá no céu. E aí pensa na nuvem rosa, na harpinha tocando, a gente pensa em ócio. Nós colocamos, né, como o céu para ficar preguiçoso, para ficar parado, né? E na verdade, gente, o que Jesus nos disse? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Fomos criados simples e ignorantes. Temos a oportunidade de aprender, burilar e praticar só o bem, sermos bons, conseguirmos ter uma luz crística, seguindo o exemplo de Jesus. Nos tornaremos espíritos puros. Fatalmente, todos nós vamos evoluir. Jesus garantiu para Deus, nenhuma ovelha se perderá. Então, quando formos luz, o que nós vamos fazer? Abraçar os irmãozinhos ainda, criados por Deus, que estão lá naquela primeira infância espiritual. E vamos, com o nosso exemplo, ensinar a alegria e aumentar a nossa luz. A criação divina não para. O ócio, né, que nós falamos aqui, ó, que sentido você deve entender a palavra céu? E aí fala, julgais que seja um lugar. Nós estaremos reunidos no plano espiritual pela sintonia, pela afinidade, pela verdade dos nossos sentimentos. Aonde está o seu coração? Aí está o teu tesouro. Tem uma historinha que relata bastante isso. Um jovem desencarnou, aí encontrou um lugar bacana, bonito, tranquilo, uma mata bonita, uma relva bonita. Um homem achou um homem com aspecto bom e falou com ele assim, nossa senhora, pelo visto eu morri e eu vou descansar. Ele descansou, ficou exausto de descansar. E chamou esse homem e falou assim, escuta aqui, eu preciso ter alguma coisa para me fazer. Não está dando conta, eu já descansei. O que eu vou fazer? Aí ele virou e falou assim, aqui, tudo que tem para fazer é descansar. Aí o homem virou e falou, o jovem virou para o homem e falou assim, peraí, eu não aguento não, eu quero ir para o inferno. Já que o céu é só esse trem descansando, não tem nada para fazer, eu quero ir para o inferno. E o homem virou para ele e falou assim, aonde você acha que você está? Nós precisamos sintonizar e afinizar com a nossa responsabilidade de amar ao próximo, trazer a nossa alegria,
entender que as nossas dores são simplesmente frutos que nós estamos colhendo. As nossas dificuldades que nos apontam são oportunidades, ou para que nós possamos evoluir, provar para nós mesmos e para Deus que somos capazes de amar e já receber irmãos para cuidar. Ou nossas dificuldades e aflições são simplesmente o fruto que nós estamos colhendo do que nós plantamos. A cada um conforme as suas obras. Sabe o que é céu? Consciência tranquila. Sabe o que é inferno? Consciência pesada. Então, nós precisamos trabalhar com essa alegria. Um jovem ganhou uma bolsa de estudo agora para um curso e ele ficou famoso. Essa reportagem saiu no dia 7 de dezembro, no site Só Notícia Boa. Estou falando site porque vale a pena. Quando a gente está escutando só notícia ruim, um pai de família criou um site que chama Só Notícia Boa. Eu adoro, toda semana eu vou lá olhar para me abastecer. E quando a gente está começando a ficar desanimado, escutar uma história de gente bacana sempre nos fortalece, porque Jesus está conosco o tempo inteiro. O nosso mentor nos abraça e nos tolera o tempo inteiro. Ele nos suporta, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, esse jovem, ele queria, o sonho dele é virar um grande empresário, né? Ele tem 27 anos, aí sabe o que ele fez? Ele começou a vender bala. E aí, no pacotinho da bala, ele colocava uma mensagem positiva e ele estava sempre rindo. E deixava as balas nos retrovisores do carro, sempre rindo. E uma jovem que sempre passava por aquela rua, e ela às vezes comprava bala, não porque ela estava com vontade, mas a alegria e o ânimo dele de bate-sol, de bate-chuva, vendendo aquela bala. E o recadinho da semana, que vinha com alguma frase de otimismo e de alegria. Um dia ela parou, observando ele, chamou e falou assim, escuta aqui, por que você está vendendo essa bala? Ele falou assim, porque eu quero fazer curso de administração, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser muito rico, eu quero ser mais rico que o dono dessa fábrica, dessa balinha que eu vendo. E aí ela virou para ele, chamou ele e falou assim, olha, o preço que você está vendendo, você vai ter prejuízo. Você sabe? E tentou na calçada com ele. Na outra semana, ensinou ele a fazer uma planilha de custo, de caixa. Você precisa fazer isso, você está tendo prejuízo. E aí ela falou assim, em vez de você sair correndo e jogar as balinhas no retrovisor, põe numa bandeja, vou te dar uma bandeja, e aí você já serve para aqueles que você sabe que vão comprar. Você não vai correndo, assustando, intimidando as pessoas, porque quem quiser vai te chamar. E ele passou a ser campeão de vendas. Ele começou a vender muito. E esta comerciante, e ele contava que ele voltava a pé para não gastar dinheiro com a condução, a loucura como ele comprava a bala. E aí ela virou e falou assim, na segunda vez, ela conheceu alguém que era dono dessa fábrica de bala. E aí fez o intercâmbio para ele conseguia comprar as balas muito mais baratas, né? E aí, o que foi mais bonito, a alegria dele, foram pesquisar, as pessoas compravam a bala pela alegria dele. Então, ela ensinou para ele, a abordagem dele estava em encantar as pessoas. Chegou essa notícia, ela conhecia alguém que era dono de uma faculdade lá em São Paulo. E ele ganhou uma bolsa de estudos para o curso de administração. E sabe o que ele fez? Ele virou para o dono dessa faculdade, quando ele foi matricular, vendendo bala. E virou para ele e falou assim, eu vou ser o melhor aluno do curso, porque eu preciso agradecer cada dia por essa bolsa. Você vai ter orgulho de mim, falou para o reitor da faculdade. E ele falou assim, e eu não vou ter só um negócio na minha vida, eu vou ter uma rede, eu vou ter muito, eu vou ser o melhor aluno. E ele recebeu amparo, auxílio e ajuda, porque o que é um purgatório para muitos, ter que vender no sinal de trânsito, ter que aguentar, xingar, jogar as balas, xingar, ele fazia com alegria. Ele tinha uma única roupa de sair que ele usava todos os dias. Ele falava com alegria. No seu pacotinho de bala, vira e mexe, ele colocava assim, não se engane, você precisa de poesia. Pequenos gestos mudam o mundo. Você tem mudado o dia das pessoas que passam por você? Este era o bilhetinho da bala
que fez com que toda essa rede se mobilizasse. Do senhor da bala, da fábrica, o jovem, o dono da faculdade e essa pequena estagiária de uma empresa de marketing. Então, ele conta com a alegria dele, né? Ele fala, ele deixa muito claro, ele fala assim, olha, tudo que eu quero na vida é que o mundo possa ser movimentado, que eu consiga envolver as pessoas. Eu quero ensinar as pessoas a alegria de transformar o dia delas em melhor. E ele falava com as pessoas, comam da minha bala, ela vai adoçar o seu dia. Então, isso é fazer do purgatório o nosso céu. Isso é levar a alegria para o outro. É como aquela mãe, né, que durante muitos anos ficou sem alimentar direito para conseguir alimentar todos, e os filhos só descobriram quando ela já estava com mais de 70 anos. Isso é transformar a sua dificuldade, o seu purgatório, o seu dia a dia na alegria do outro. Vale a pena. E é isso que esse jovem diz que ele vai fazer. Transformar a vida das pessoas em algo doce. Em algo para se sentir alegria de viver. Então, quando a gente fala buscar o céu é trabalhar por nós e pelo próximo. Tinha uma cantineira de um centro espírita que ela ajudava a fazer as comidas, né? Eles distribuíam refeição para crianças do bairro. E ela desencarnou, nem sempre ela estava nos estudos, mas de vez em quando ela assistia os estudos. E aí a equipe espiritual da casa, numa reunião mediúnica, passado poucos meses que ela tinha desencarnado, eles fizeram uma prece para que ela esteja bem, em plena recuperação, que eles estavam com saudade, mas mandavam muito abraço. E aí ela se manifesta na reunião e fala assim, em recuperação, poucas horas, poucas semanas depois que eu cheguei aqui, já me chamaram para trabalhar. Temos que socorrer demais os reencarnados. Então, ela diz que logo que ela chegou lá, e ela ainda falou assim, mas eu era só cantineira, só fazia comida. Eu escutava uma outra palestra. E o dirigente espiritual daquele centro espírita falou assim, nós não temos tempo aqui para parar. Temos muitas almas para abraçar. Então, vamos lá, minha gente, porque nós podemos buscar a nossa pena, nos tornarmos pessoas pesarosas, pesadas, sendo um purgatório no nosso dia a dia e fazendo quem está do nosso lado viver nesse fel, ou nós podemos transformar a nossa alegria no maior céu. Lembro da minha avó, tinha uma vizinha que chamava de comadre, e todo dia que a comadre cantava, minha avó falava assim, comadre, hoje está triste, ela está cantando. Ela cantava o dia inteirinho. E sempre uma ia socorrer a outra, porque uma estava cantando. Aí já sabia que o sinal era esse. E elas tomavam um cafezinho, choravam um tiquinho. Em pouco tempo ela estava lá, falando as bobagens, lembrando da vida, transformando o purgatório em céu. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1017, pergunta. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. Que querem dizer com isso? Resposta. Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por consequente, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá, sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Você quer que leia Allan Kardec? Pode ler. Allan Kardec. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares
das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Pessoal, a questão 1017, né? Quando os espíritos diziam estar habitando quinto, quarto céus. O purgatório nós encontramos aqui, com essas nossas vivências. Por quê? A cada um conforme as suas obras. A pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos, ela explica de uma forma que foi escalonada para nosso melhor entendimento as várias ordens e classes dos espíritos e das moradas espirituais. Então, quando fala morada, é uma reunião de espíritos que estão localizados por sintonia e afinidade naquele espaço. Então, quando a gente fala quinto essenciado, é porque, como bem a Carol leu aqui para a gente na explicação de Kardec, nós, homens, nos julgando o centro do universo, o que estava acima era céu e a gente enxergava que o inferno seria embaixo. Nós sabemos muito bem que é o quê? De novo, o homem querendo definir Deus com a sua visão humana. A Via Láctea já tem mais de 200 bilhões de estrelas. O universo hoje tem multiversos, nem fala multiuniversos. Já se sabe que não existe, né, o buraco negro, que tudo é ocupado. Meu pai trabalha até hoje, eu também. Nós somos uma poeirinha, um grãozinho de areia nesse sistema solar. Imagina quantas outras galáxias existem. São bilhões de trilhões de moradas. Então, a cada um conforme suas obras, qual morada nós vamos estar? A cada agrupamento de espíritos que vamos junto convivendo, aprendendo, nós temos que buscar a nossa evolução. Nenhum de nós fica estacionado. Questão, na lei de progresso, responde, aquele espírito pode estacionar, retrogradar nunca. Porque nós vamos melhorando aquilo que nós melhoramos moralmente, aquilo que nós vamos nos tornando bons e pessoas de bem, aquilo ninguém nos tira de nós. E quando é verdadeiro, não quando ele é verniz da sociedade, não quando queremos ser fariseus e aparecer em praças públicas diante da sociedade, nos mostrando bom. Quando de verdade nós passamos a ser pessoas de bem. Tenhamos capacidade de fazer coisas boas. Então, quando a gente fala aqui, né? Como é que é isso que o pessoal quinto céu? Olha, quem lê o livro Nosso Lar, uma quantidade imensa, né, no Brasil e no mundo. Quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Nosso lar está numa das camadas grosseiras do umbral, da crosta terrestre. Nosso lar é uma colônia, uma cidade espiritual que está localizada em cima do Rio de Janeiro, recebendo, né, os espíritos. Então, aqui fala, né, a gente fala nas abóbadas, nas alegorias, há colônias espirituais maravilhosas. Então, há lugares maravilhosos. Esses moradas, eles recebem espíritos que são capazes de qualquer coisa que eles veem nunca pegar. Não é deles. Eles são capazes de parar qualquer coisa e socorrer o próximo. Eles são capazes de escutar
às vezes, algumas ofensas e ainda perdoar. Eles são capazes de tomar um prejuízo e não me cobrar. Você fala assim, peraí, mas está sempre fazendo papel de palhaço? Isso é papel de bobo? Isso é nos entendermos aquilo que o Cristo nos ensinava. Se o inimigo te faz caminhar uma milha, ande mais uma milha, só na segunda que ele vai te conhecer. Era o que o Cristo ensinava, se te bater numa face, mostre a outra, mostre o outro lado. O que esse Espírito sabe? O que o Cristo veio nos ensinar? Só é feliz, só é saudável aquele que sabe perdoar. As grandes doenças que corroem nossas condições renais, cardíacas, elas estão vinculadas aos que não perdoam. As grandes doenças estão vinculadas aos que estão dando à matéria todo o peso e todo o valor de uma vida. Os grandes desequilíbrios mentais são para aqueles irmãos que estão desesperadamente querendo satisfazer as suas necessidades materiais e querendo ter mais do que o outro. Cristo não tinha nenhuma paixão. Ele não era passional. Cristo tinha amor, pureza, justiça de Deus e caridade. Todas as aflições ele nos ensinou como nós podemos conviver com elas, mas nos fortalecer no Pai. Então, o que vale muito a pena para a gente entender isso aqui, né? As várias escalas, então as várias moradas, prova e expiação, mundos primitivos, mundo em regeneração, mundos ditosos, mundos felizes. Conforme nós vamos depurando a carne, essa condição grosseira, não existe mais doenças. Imagina morarmos numa morada onde todos se tornaram luz, onde todos eles rezam por aqueles irmãozinhos que estão lá nas moradas primitivas, prova, expiação e regeneração, que tem coragem de reencarnar lá para descobrir alguma coisa na ciência, para melhorar a vida das pessoas, que rezam, não julgam, amparam a todos. É esse ciclo de vida e essa libertação da matéria, essa purificação, essa beleza de luz pura do bem e boa, é que nos faz chegarmos ao céu, às moradas, à evolução de Deus, a sermos espíritos puros. É esta evolução que nos faz. Aqui, quando o homem imaginou o quinto céu, quero ter quantos céus? As moradas, até chegarmos aos mundos ditosos e felizes, onde a sintonia, não há doença, não há tristeza, há fraternidade, há uma cooperação, uma sintonia de que todos precisam estar bem para que nós também estejamos. Aí vocês vão falar assim, isso não existe. Existe, e nós vamos chegar lá. Nós chegaremos lá. Chico Xavier, ele começou a fazer seus estudos, né, no Centro Luiz Gonzaga, e começaram a aparecer pouquíssimas pessoas para ajudar. E aí ele ficou preocupado, que um dia foi diminuindo, e por fim ficaram 7 amigos no final, mas os 7, alguma coisa aconteceu, um adoeceu, outro machucou, outro teve que mudar. Aí Chico virou e falou assim, não vou abrir a casa e falar sozinho. E Emmanuel fala com ele, abra sim, abra o evangelho e fale, nós somos muitos querendo te ouvir. Então, quando nós falamos de alma penada, quando nós falamos de inferno, nós podemos chegar ao céu da nossa luz, vencendo as nossas trevas, vencendo o inferno que está dentro de nós, quando nós falamos, lemos. Às vezes triste, às vezes com um dia derrubado, um dia pesado, mas lendo o evangelho, nós iluminamos almas, tiramos irmãos das zonas de sofrimento, pela sintonia, pelo despertar. O despertar de cada um de nós. Alguns de nós vamos despertar aqui nesse corpo. Outros nós vamos precisar passar por várias esferas no plano espiritual. Mas um dia nós cansaremos de ser mal, egoístas, invejosos, né? Reclamões, e vamos rezar e pedir aos céus. Nesse dia nós despertaremos e nós encontraremos o que é o céu, quais são as essências, e vamos buscar a luz. Quantos irmãozinhos se passam aí, né?
por preto velho, e muitas vezes eles ajudam por quê? Eles querem alcançar a luz. Eles socorrem a muitos porque reconhecem que querem ter luz. Ter luz é se livrar daquilo que nós fizemos no passado que não foi bom. Ter luz é ter o céu em nós, fazendo bem e nos libertando da dificuldade. E muitas vezes é escutando aquele parente reclamar da mesma coisa todo dia. Julgar as pinceladas sem julgar a verdade na cara, né? Como diz a questão 1014. Ser humilde para não forçar ninguém. Ninguém é obrigado a pensar como nós. Mas nós precisamos ter a alegria de demonstrar isso. Às vezes a grande felicidade, ela está na convivência e na realidade que nós aceitamos. Não com revolta, mas com caridade, com vontade, entendendo o mandamento de Deus, aceitando que aquilo é para nos educar e nos melhorar, e não para nos punir. Um avô tem tirado, ficou muito famoso que ele tirou uma foto, ele abriu a camisa, fez questão de tirar uma foto, ele fez uma cirurgia cardíaca, e o netinho que ele ama, de 3 anos, nasceu com síndrome de Down e alguns problemas cardíacos também. E a mãe fala que o dia que ela viu essa foto, o olhar do pai dela, que foi operado, no mesmo dia que o filho dela fez a 28ª cirurgia, com 3 anos de idade, ele fez questão de abrir a camisa e tirar foto com o neto, e um olhando para o outro com aquele brilho de alegria, porque eles tinham vencido a cirurgia e eles estavam juntos. E o pai dela pôs no porta-retrato e deu ela essa foto. Ela colocou nas redes sociais e viralizou. E ela fala que quando ela começou a lembrar de toda a tristeza e toda a dor que esse filho passou, e o pai sofrendo, e ela vendo a alegria e a cicatriz dos dois, e a alegria de um para o outro, ela falou assim: Deus me mostrou que eu precisava viver para encontrar a alegria na dor desses dois, meu pai e meu filho. O sorriso deles me ensinaram que eu preciso ser melhor. Na condição de filha e na condição de mãe, por toda dificuldade, eu descobri a alegria do amor. A alegria com que um olha para o outro me faz ter vontade de viver para transformar a vida deles em algo melhor. Isso é chegar a todos os céus. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1018 pergunta: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Resposta: respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas neste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Miramês: meu reino não é deste mundo. A esfera resplandecente onde Jesus vibra é de puro amor, e foi esse amor que o Divino Mestre veio nos mostrar para a nossa felicidade. Mesmo vivendo na terra por algum tempo, ele respirava em plano diferente, onde a harmonia e a paz existem com abundância. Bem assim, o Cordeiro de Deus manifestava outro entendimento espiritual e desejava despertar o reino de seu amor nos corações das criaturas, como a semente de Deus para germinar eternamente no ambiente da consciência. O mundo de Jesus é o mundo do amor, da caridade e da pura fraternidade espiritual, capazes de nos levar à verdadeira felicidade. Tudo tem o traço da nossa conquista. Por isso devemos lutar, mas com as armas que Jesus nos ensinou, primeiramente no trabalho honesto, e nesta linha o Evangelho nos fornece todas as diretrizes da vida, para conhecermos a nós mesmos e ganhar mais vida dentro da vida de Deus. Pessoal, a questão 1018, em que sentido nós podemos entender as palavras do Cristo? Meu reino não é desse mundo, a gente fala tanto nisso, né? Meu reino não é desse mundo. Isso nos conforta, nos consola. Mas para nós termos esse consolo e entendermos que a vida não é um purgatório, que não é um penar, estou vivendo, estou lutando, ainda estou viva, né? E aí, eu tenho vergonha porque eu lembro quantas vezes eu já fiz isso. E aí, gente, o que ele vem nos mostrar? A fé verdadeira.
o alcançar a paz, a alegria, ser feliz onde está, né? O reinado do Cristo, meu reino é desse mundo. E aí os amigos espirituais respondem, o reinado se exerce unicamente, se pratica sobre os corações puros e desinteressados. Aí é que está, ávidos das coisas deste mundo, apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Enquanto nossos valores estiverem ainda na satisfação, queremos bens materiais para o nosso conforto e para mostrar para o outro que a gente tem. Aí a gente acha que é mais inteligente, mais importante, por causa do carro. Eu tenho uma conhecida que ela conta que chegou na empresa, a faxineira virou para ela e falou assim, ih, tá feio, hein? Todo mundo vem aqui, estaciona o carrão e eu sei com aquela furreca. E ela disse que olhou para a menina e falou assim, Cristo de Deus, o que a gente faz, né? E ela disse que a família lá inteira para ela bancar, quer dizer, e todo mundo debochando porque o carro dela era furreca. Aí o chefe passou com o carrão, ela virou e falou com ele assim, vamos trocar meu carro no seu, mas eu preciso saber quantos que você me volta. E o homem ficou bravo demais, ficou importado dele. E ela começou a tirar onda e falar para todo mundo lá. Mas, na verdade, sabe o que é isso? É que nós achamos que sucesso está no carro, está na roupa, né? Está no lugar que mora, no bairro que você mora. A gente acha que isso é sucesso. Eu tenho uma amiga, morava numa casa, num bairro nobre, com piscina, e a empregada dela morava num bairro mais afastado. E um dia ela chegou para a patroa dela e falou assim, tem uma dó de você. Nossa, fim de semana você fica aqui o tempo inteiro aguentando o marido bêbado, a família dele bêbado, na cozinha, fazendo trem para suas visitas. Você nunca entra na piscina que não dá tempo. E eu vou para casa, vou para o encontro meu namorado, encontro minha turma, nós vamos lá para o barzinho da esquina, eu fico bebinha, feliz, descanso e durmo. E você fica aqui ralando. Chega segunda, eu chego aqui em casa, você está nervosa. Tipo isso. Ela vivia no céu. E a patroa estava no seu inferno. Então, nós precisamos entender que a nossa alegria está no dia a dia. A nossa alegria não é essa. A nossa alegria é plantar luz no coração do outro. Essa patroa, ela descobriu alegria o dia que ela trocou todas essas festas por um trabalho voluntário numa casa espírita. Aí ela descobriu o que é ser feliz. Então, gente, o nosso convite para entendermos, né, o reino de Deus. O reino de Deus é o que nós conseguimos plantar de alegria no coração do outro. Esse é o reino de Deus. Né? Então, tinha uma jovem nos Estados Unidos, essa história ficou famosa, ele passou até a publicar. Foi até um dos assuntos de uma série que tem passado americana. E ela chama Gratidão de Filho. Uma jovem despediu do namorado e ele ia para a Segunda Guerra. E ela chegou numa lanchonete, sentou, despediu dele. E o senhor dessa lanchonete, uma cidade pequenininha, com aquele jeitão, né, aqueles bonezinhos americanos. E ela despediu dele, foi para a lanchonete e pediu café. E esse senhor olhando, ela despedindo, né? O namorado indo para a guerra. E ela triste. E ela falou com ele assim, entrou na lanchonete e falou assim, eu quero café sem açúcar. Esse homem olhou para ela e falou com ela, não, na sua condição, no seu estado, eu vou te dar uma salada de frutas. Você não deve tomar café. E ela tomou um baque, tomou um susto, falou assim, como é que o senhor sabe? Ele falou assim, eu sei que você está grávida. E agora você precisa cuidar de você e dessa vida que está aí. E sentou e falou assim, posso conversar com você um pouco? Ela falou, pode. Falou assim, você está pensando em ter esse filho e dar para alguém, não é? Para adoção? Ela falou, é. Ele virou para ela e falou assim, eu sou adotado. Deus me deu uma alegria enorme. A única coisa que eu te peço, não tire esse filho. Doe ele com amor para quem vai cuidar e dar carinho. Eu sou extremamente agradecida e privilegiada por Deus. Eu tive uma mãe que não desistiu de mim, não me abortou. Mas com certeza, eu nunca conheci, mas ela me doou, ela deu, quando eu nasci, ela me doou para uma casa. Então, ela me deu um corpo, eu pude nascer, ela não me abortou. E aí veio uma mãe maravilhosa,
me deu carinho, me deu instrução, cuidou de mim. Eu sou um privilegiado na vida. Uma mãe me deu um corpo e a outra mãe me ensinou que é amar. Minha filha, não perca a oportunidade de dar um corpo para o seu filho e nem de amá-lo. E ele um dia vai ser grato como eu sou pela minha mãe biológica, que não desistiu de mim, porque ao doar, ao me passar para alguém, ela queria que eu tivesse uma vida melhor, que ela não tinha condição de me dar. Eternamente grato. E essa jovem, né, não precisa nem falar que ela desistiu de passar essa criança. E isso se tornou uma história linda, porque este homem dizia a ela: tenho gratidão e privilégio de ter tido 2 mães. Não importa se eu conheci ou não. E ofereceu para ela ajuda. Ela já saiu de lá renovada. Não precisa nem contar que mãe que essa mulher se tornou. Aonde nós estamos, ali que nós vamos florescer. Quando nós, às vezes, contamos as nossas mazelas, né, e queremos escutar o outro, nós tiramos a dor do outro. E todas as vezes que nós não ressentimos, mas aprendemos a agradecer, Deus coloca em nossa vida um libertar. Aquele que conta a sua história sem ressentimento, sem sentir, conta com aceitação, enxerga alegria. Quantos filhos, tendo pai, mãe, condição boa, se rebela, cai na bagunça e fala que não pediu para nascer? E quantas mães são mães de verdade? Vêm para abraçar e vêm para amar. Quantas mães são mães? São mães, não abortam, entregam para outra, mas pelo menos não desistiu da vida, não abortou. Então, quando nós falamos nessa penúltima questão desse livro, né, que resume toda essa história, toda a vida, tudo aquilo que no Velho Testamento, que os profetas diziam de um Deus maior, né, no Velho Testamento, todos os profetas falavam de um Deus, amar a Deus, adorar a Deus, viver por Deus. E vem Jesus nos explicando que amar a Deus, viver por Deus, é ser Deus na vida do próximo. Assim nós teremos luz e alçaremos a uma vida verdadeira, que é a vida do plano espiritual. A vida verdadeira que somos imortais. A vida de gratidão a Deus, agradecendo cada oportunidade de nos tornarmos melhor. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1019, pergunta: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Resposta: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, porque viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original?
Considerado neste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Aqui nós vamos deixar o último parágrafo, Carol vai ler para a gente depois. Questão 1019. Em que foi resumido isso? Né? São Luís que respondeu. Poderá jamais implantar-se na Terra um reinado do bem? Por que esta pergunta em 1857? Em pleno iluminismo, efervescência, né? Na França, no centro da Europa. A negatividade do homem, o desânimo, os negativismos. E aí ele vem, o bem reinará na terra, quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Então, porque aí farão que reine amor e justiça, fonte do bem e da felicidade, a marcha do progresso. Gente, e o que ele vem falar? Predita é a transformação da humanidade e vos avizinhais. Somos beneficiados. Temos que agradecer a Deus, aos nossos mentores, a Jesus, de estarmos reencarnados no planeta neste momento. Então, quando amigos e irmãos nossos disseram bendita pandemia e foram apedrejados nas redes sociais, bendita seja a oportunidade. Como dizia Francisco de Assis, neste momento agora eu só posso contar com Deus. Graças a Deus estamos aqui para podermos viver e provar para nós que nós podemos ser do bem, podemos ser bons, podemos mudar. A transformação vai acontecer como? Não é nenhum grande cataclisma, gente. Não é com nenhuma grande guerra. Vai acontecer com que espíritos dos maus, a morte vai tirando dia a dia. E eles vão e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos. O que os amigos espirituais vêm nos explicando sobre esse momento de transição? Serão excluídos naturalmente pelas novas gerações, pelas crianças que já estão nascendo e não estão aceitando que se mate animais para alimentar. São crianças que chamam a atenção dos pais, que jogam lixo na rua. São crianças que chamam a atenção dos pais porque eles estão falando mal de alguém. Eu tive a oportunidade de conhecer uma menina muito linda, 5 anos de idade. E a avó dela contando pra gente no nosso trabalho lá do sábado, né, numa sopa que a gente faz aos sábados, e a avó contando que estava cuidando de alguém, de um parente, que o parente estava dando muito trabalho, estava fazendo tudo na cama. E ela foi contando a dificuldade que era para limpar. Ela puxou a saia da avó e falou assim, muito bonito vocês duas. Até hoje eu estou procurando minha dignidade, tanta vergonha que eu passei. Porque estava eu e a avó conversando. Ela virou e puxou a saia da avó. Muito bonito vocês duas. Precisa falar o trabalho que ele estava dando? Precisa falar da sujeira que ele fez em cima da cama? Cadê a caridade de vocês? A figurinha, 5 anos. E as figurinhas mais velhas estão até hoje procurando a dignidade. Por que isso? São as novas gerações. Não vai ter aquele cataclisma. Não, graças a Deus. São as purificações, a sintonia. Por que nós temos tanto medo de morrer? Não gostamos nem de falar de morte, nem falamos daquela doença, sabendo que todos nós estamos aqui transitoriamente e vai chegar nessa hora de partir, por causa da nossa consciência, por causa do nosso apego, porque nós achamos que o amor é posse, porque nós queremos ter as coisas, cuidar das nossas coisas, né? Porque a gente ainda não aprendeu que assim como a natureza, lírios nascem no pântano, pássaros não faltam alimento. A natureza que Jesus coloca para a gente mostrar a beleza, a gente não aprendeu a ver. Nós não aprendemos a entender, estamos apegados, ainda alimentamos as inferioridades. Então, este ensinamento maravilhoso da questão 1019, né? O reino de Deus já está sendo implantado e vai ser por cada um de nós a oportunidade da nossa obra. E eu queria que Carol lesse o último parágrafo aqui para a gente,
porque ele tem algo muito importante quando nos incentiva. Para que eu vou ser bom? Hoje, se você falar que você suporta uma dívida que um amigo não pagou, se você paga uma dívida para alguém porque a pessoa usou seu cartão, pediu dinheiro, não te devolveu, né? As pessoas se odeiam, ficam inimigas. Chico Xavier sempre dizia, olha, se você emprestou dinheiro para alguém e a pessoa não pode pagar, se você não precisar disso para viver, não cobre, fique no prejuízo. E isso me fez lembrar uma vez que, falando sobre isso, tinha acabado, né, a reunião, uma senhora me esperou lá fora no passeio, mas ficou brava demais comigo, falou que isso é um absurdo. E me chamou a atenção veementemente, porque eu não podia falar que a pessoa tem que ficar no prejuízo. E ela contou um prejuízo que tinha acontecido com ela e que ela não perdoava essa pessoa. E ela também tinha contado muita caridade que ela tinha feito, ela e o marido, quando morava em São Paulo. Então, nós precisamos, onde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Então, a gente precisa entender o que é essa caridade verdadeira, o que é esse amor de verdade. Vamos lá, Carol? Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Capítulo 23, Mateus, versículo 13 ao 26, Sermão dos Ais. Né? E aqui diz, São Luís nos diz, respondendo essa última questão, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, tende bom ânimo, zelo na grande obra da regeneração, que colhereis o cêntuplo, pelo cêntuplo o grão que houver, plantado e semeado, 100 vezes mais. A caridade cobre milhões de pecados. Por que temos que agradecer a Deus de estarmos reencarnados nessa época? Nessas aflições, com tanta dificuldade, com miséria moral, com tanta tristeza, com tanta violência, né? Com a juventude se perdendo nas drogas, né? E a arte envolvendo nem sempre de forma tão positiva. Por que isso? Onde não se valoriza pai, religião, mãe, onde não se respeita o idoso, onde não se aprendeu a cuidar um do outro. Porque nesta hora, fazendo o nosso grãozinho, semeando a nosso grãozinho, nós teremos o cêntuplo de perdão das nossas faltas. Se conseguirmos, neste momento de dor e de aflição no planeta, sermos a diferença, nós estaremos ao lado do Pai. E muitas das nossas dificuldades serão apagadas. Muitas das nossas sombras se tornarão luz. Um jovem essa semana, ciclista, andando, né? Ele foi visto, ele estava pedalando, né? Que agora pedalar virou moda. E ele parou, pôs a bicicleta em cima de uma carroça, de um catador de lixo, e empurrou numa rua que era subida. O senhor que cuidava daquela carroça cheia de material para reciclagem, catador de lixo, ele tem 72 anos. A felicidade dele, atrás da carroça, vendo que o jovem o ajudou, num sol da tarde, subir aquela rua que ele precisava subir, com aquele carrinho pesado, o jovem atleta, e a bicicleta lá em cima, de todo aquele lixo, daquela bagunça. Um outro que morava por ali filmou e colocou nas redes sociais. E ele disse que a cara de felicidade do idoso em saber que alguém ajudou e aliviou aquele peso, foi tão bonitinho, gente, procurem isso, tá muito lindo. E a alegria dele toda atrás. E esse que filmou falou assim, eu já o ajudei algumas vezes. E ele não para de trabalhar, porque ele fala que ele precisa daquele dinheiro para ajudar a criar os netos.
E aí ele conta isso, né? A felicidade de ver aquele jovem, a bicicleta, todo bonitão, e a alegria dele lá atrás. A cada um conforme as suas obras. Nestes momentos de aflição, pararmos para ajudar alguém. Nestes momentos de aflição, tudo que nós plantamos, receberemos 100 vezes, pelo cêntuplo. A cada um com suas obras. Ai dos que fecham os olhos à luz. Ai daqueles que fecham os olhos para as oportunidades. Terão que sofrer as privações. Ai dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar os fardos e as suas misérias. Ai, meu Deus, que bênção estar aqui. Ai, meu Deus, a cada sorriso que eu consigo dar, mesmo triste. Ai, meu Deus, que alegria de podermos, às vezes, com muita pressa, deixar alguém passar na nossa frente. Ai, meu Deus, com muita tristeza, angústia pelo dia, pararmos para escutar alguém que reclama da mesma coisa há muitos anos. Ai, meu Deus, que alegria de saber que o Cristo nos veio como Consolador prometido, nos ensinar a lei divina, a lei de Deus de justiça, amor e caridade. Ai, meu Deus, Allan Kardec, cientista, que codifica, ai, meu Deus, os Espíritos de Jesus em verdade, nos contando que a vida não é só aqui. Que assim seja. Que assim seja. Miramês, alma a penar. Para mudar o planeta de expiação e provas para a região de amor e de caridade, basta mudar o homem. Foi o que iniciou Jesus há 2000 anos, e sabendo que o trabalho seria demorado, anunciou que enviaria outro Consolador, que ficaria com a humanidade eternamente. E ele veio em forma de uma filosofia, da qual o amor pudesse nascer como a luz do sol, guardando e edificando nos corações o mais puro sentimento de fraternidade universal. Pessoal, só uma última historinha. Um cachorro, um Golden Retriever, foi contratado pelo hospital, tem crachá. Esse hospital, acho que ele está na Inglaterra, e ele passa em todos os quartos, cumprimentando os doentes, os trabalhadores e os acompanhantes. Ele tem crachá. E aí, o pessoal estava questionando sobre o cachorro que estava sendo explorado, né? E aí o pessoal falou, não, casa, alimentação, cuidado e alegria. Vários hospitais já estão contratando e treinando os animais para que aquela esfera e a energia de tristeza e de dor seja transformado num abraço de um amigo cão. Às vezes a nossa vida vem, nós estamos passando momentos de aflição que a gente pensa, meu Deus, o que é isso? A divina beleza do Cristo, co-criador do planeta Terra, com as leis de Deus, nos coloca plantas, a energia, os ventos, as estrelas e os animais. Chico dizia que se não tivesse os animais perto dele, ele não aguentaria viver no planeta. E que os animais que nós chamamos de irracionais nos dão tanto amor, nos perdoam tantas vezes, que cada um de nós tenhamos a alegria de superar os nossos ais e poder amar para sempre. Que Deus nos dê a alegria de cada dia sermos mais esperançosos e praticarmos mais amor, né? Como reconhecer a nossa evolução? Pela capacidade de ser feliz. Aonde nós estamos? Como nós estamos? Acreditando. Precisamos ter a capacidade de estar felizes, aceitando Deus em nós. Que assim seja. Que assim seja. Que lindo, né? Fazer a prece. Vamos fazer a nossa prece só de agradecimento. Semana que vem, a gente vai ler a conclusão, porque é muito importante do Livro dos Espíritos, que a conclusão é um resumo de todo o ensinamento do plano maior. Então, com a graça de Deus, com alegria, vamos fechar os nossos olhos, só para agradecer, né? Mestre Jesus, Cristo de Deus, que a tua paz e felicidade reforcem em nós amor e esperança.
Que cada um de nós, Senhor, no final desse ano, tenhamos a coragem de estarmos preparados para pensamentos melhores, atitudes melhores. Pedimos força e coragem para amar mais, abraçar mais, sentir o perfume, perceber o vento, Cristo de Deus. E este vento que nos balança a alma, que aquece a nossa força, que nos faz caminhar. Mesmo chorando, mesmo com tristeza, nós seremos e somos o caminho para o próximo, o caminho para os nossos dias. Mestre Jesus, que cada um de nós sejamos fortes e úteis para termos atitudes e pensamentos melhores. Que o nosso sorriso seja as nossas mãos para todos abraçar e amar. Que o Cristo esteja em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.